Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, capítulo 15, no espaço interplanetário. Em economia, há a lei da oferta e da procura, considerada a mão invisível de Adam Smith. Ela regula preços e guia economistas no planeta Terra inteiro. O escocês Adam Smith viveu entre 1723 e 1790. Ele estudou e se tornou professor na Universidade de Glasgow, onde fiz meu doutorado. Sua mão invisível impacta profundamente a nossa vida e continua a influenciar até hoje as teorias econômicas que tentam entender como uma nação enriquece. Temos em física a astrodinâmica, uma perfeita analogia, a mão invisível de Isaac Newton, que se manifesta como sua primeira lei do movimento ou lei da inércia. Um objeto em movimento continuará se movendo em linha reta e com velocidade constante, se nenhuma força atuar sobre ele. Deveríamos até dizer que em física e astrodinâmica temos não uma, mas as duas mãos de Newton, porque se a lei da inércia é uma das mãos, a outra seria a lei da gravitação universal, que também está sempre presente, guiando a marcha dos planetas e luas, cometas e asteroides, além de nossas espaçonaves, é claro. O inglês Isaac Newton viveu entre 1642 e 1727. Seus ossos estão na abadia de Westminster, em Londres, mas seu espírito, ou o espírito de suas leis do movimento e da gravitação, alcançou não só o planeta Terra, mas todo o sistema solar e toda a galáxia. Finalmente, o MSL havia sido lançado pelo foguete Atlas V e injetado com a velocidade correta em sua trajetória para a viagem interplanetária. Daí em diante, pessoas como eu, que já haviam terminado sua aporte no projeto, tinham só que esperar a viagem de quase 9 meses para ver qual seria o resultado no dia 5 de agosto de 2012. O Grupo de Navegação e Controle, conhecido pela sigla GNC, de Guidance, Navigation and Control, estava agora fazendo seu trabalho e acompanhando a espaçonave em sua viagem. Quanto a nós, tínhamos de nos concentrar em arranjar outras coisas para fazer. Depois do lançamento, é como se todo aquele equipamento perdesse sua substância e ficasse desencarnado. Durante a viagem interplanetária, nossa espaçonave não é mais que um pequeniníssimo sinal de micro-ondas que só pode ser captado por antenas gigantescas e depois amplificado e decodificado. Os navegadores podem também enviar comandos para a espaçonave e observar os resultados deles num pequeno sinal que recebem de volta, mas não há contato com nada mais substancial. Talvez não seja óbvio para todos, mas nossa espaçonave MSL e seu veículo Curiosity nunca mais voltarão à Terra. Embora algumas pessoas possam considerá-lo um monte de lixo terrestre poluindo outro mundo, eu prefiro pensar neles como os monumentos ao conhecimento do nosso tempo, para sempre guardados em Marte. Não podíamos, no entanto, contar somente com as mãos invisíveis de Newton para garantir a descida dentro da cratera Gale. Na verdade, se sua trajetória não tivesse sido ajustada várias vezes, o MSL teria passado nas proximidades de Marte em 2012, mas errado o planeta por milhares de quilômetros. Isso foi planejado assim de propósito. Por quê? Se, por algum problema, aquele segundo estágio do nosso foguete, o Centauro, tivesse ido na direção de Marte também, precisávamos garantir que ele não cairia no planeta nem contaminaria a superfície marciana com bactérias terrestres. A probabilidade de alguma bactéria sobreviver à viagem e à passagem de atmosfera marciana é muito pequena, mas não é nula. Se lembrarmos que podíamos existir bilhões de bactérias naquele foguete, era factível que algumas delas chegassem a Marte intacta e fosse um organismo viável, capaz de se reproduzir. Imagina se gerações futuras de exploradores finalmente encontrassem colônias de bactérias no planeta vermelho e, ao estudá-las, descobrissem que eram idênticas às bactérias terrestres. Iriam nos culpar por termos contaminado o planeta e destruído as chances de encontrarmos vida autóctone por lá. Vida genuinamente extraterrestre. Por isso levamos a proteção planetária muito a sério e fizemos tudo que não colonizarmos
inadvertidamente nosso planeta vizinho com formas de vidas terrestres. Nossa espaçonave MSL ia então na direção de Marte, mas não exatamente para lá. Além disso, as muitas pequenas incertezas em seu movimento faziam com que os navegadores realmente precisassem pilotar essa espaçonave. Eles precisavam se comunicar com ela quase todo dia para saber sua posição e velocidade durante a viagem, e de vez em quando fazer pequenos ajustes em sua trajetória para garantir a descida do local correto. Quando visitei o Museu Naval de Lisboa, em Portugal, e vi caravelas da época do descobrimento do Brasil, eu me imaginei dentro de uma delas, no meio do Oceano Atlântico, com a água por baixo do céu por cima, água por baixo, céu por cima, sem nenhum ponto de referência. É assustador, é quase inacreditável que navegadores do século XV tenham se aventurado ao atravessar o Atlântico em embarcações tão pequenas e frágeis. Por mim, não atravessaria nem a Lagoa da Pampulha em uma delas. A dificuldade de orientar uma nave na imensidão do espaço é parecida com a da orientação de um navio durante a noite, no meio do oceano. Se o problema é similar, embora mais complexo, a solução também é parecida e usa uma combinação de tecnologias de micro-ondas e medição da posição de estrelas vistas a partir da espaçonave. No prólogo de um dos livros clássicos da astrodinâmica, o autor Richard Batan reproduziu um artigo seu que havia sido publicado no jornal New York Times, no dia anterior à viagem do Apolo 8 à Lua. Logo no segundo parágrafo, ele diz que, usando-se os princípios antigos de navegação e as teorias planetárias de Kepler, é possível determinar a posição e a trajetória de uma espaçonave com uma precisão que Colombo e o infante Dom Henrique, fundador da lendária Escola de Sagres de Navegação, considerariam impossível em seu tempo. Por outro lado, esses dois famosos exploradores ficariam orgulhosos se soubessem o que podemos fazer hoje em termos de navegação e rastreamento, pois as técnicas de navegar pelas estrelas são as mesmas que eles já conheciam. Hoje, temos medidas muito mais precisas e computadores que fazem cálculos rápidos. Mas esses dois não teriam a menor dificuldade de entender como determinamos a orientação de uma espaçonave depois que ela parte da Terra. Navegadores gregos já usavam o sextante e o astrolábio há mais de 2000 anos para determinar a posição de estrelas e assim fazer viagens em mar aberto, de onde não se via a costa e não havia nada além do céu para orientá-los. Técnicas de navegação pelas estrelas são, na verdade, muito mais antigas ainda e seus ecos distantes nos alcançam no presente, preservados nas páginas da Odisseia de Homero, que viveu por volta do século VIII a.C. Na Odisseia, quando Calipso finalmente deixa Odisseu ir embora para sua ilha, Homero nos conta que ela lhe ensinou o caminho de casa através da navegação pelas estrelas, dizendo-lhes algo como: observe o aglomerado estelar de Pleiades e Bootes, e também Órion, mantendo sempre do seu lado esquerdo a constelação da Ursa Maior, que não toma parte em banhos do oceano. As estrelas da Ursa Maior são circumpolares, ou seja, não se põem na água. Elas, quando vistas na latitude no norte da Grécia. Nosso conhecimento de navegação pelas estrelas foi acumulado ao longo de lentos milênios. Mais tarde, com a expansão portuguesa e espanhola pelos mares, os navegadores usavam inicialmente a estrela polar para calcular sua latitude no mar, também chamada de Polaris, ou Alpha Ursae Minoris. Ela é a estrela mais brilhante da constelação da Ursa Menor e a única que não se move durante a noite, enquanto todas as outras, os exércitos da noite, de que fala Ésquilo, marcham em torno dela. Polaris, então, é esse ponto de luz quase imóvel no céu, porque está em uma direção muito próxima do Polo Norte celeste, muito próxima do eixo de rotação da Terra, e por isso ela fornece uma indicação direta da latitude, bastando medir quantos graus ela está acima do horizonte. Os portugueses e espanhóis fizeram muitas viagens de barco à vela pelas costas da África, e quanto mais ao sul iam, mais próxima do horizonte ficava a estrela
ficava a estrela Polaris. De dentro de seus barcos, mediam o ângulo dessa estrela em relação à linha do horizonte para saber a distância de casa. Essa técnica funcionou bem até chegarem ao Equador, onde Polaris não fica mais acima do horizonte. Abaixo do Equador, do hemisfério sul, ela não é visível. No Polo Sul celeste não há uma estrela brilhante como Polaris. Então, no hemisfério sul, todas as estrelas que os antigos exploradores podiam ver a olho nu se movem no céu, sendo de pouca ajuda para a navegação. Na famosa escola de Sagres, que não era bem uma escola no sentido de hoje, tendo à frente o infante Dom Henrique, novas técnicas de navegação foram inventadas, usando-se o Sol para medida de latitude. Essas medidas eram bem mais complexas e se baseavam em tabelas criadas pelos melhores matemáticos da época, e que variavam de acordo com o mês do ano, fazendo medidas de altura do Sol, do meio-dia, de dentro do navio e usando a tabela apropriada. Era possível calcular a latitude e saber como orientar a embarcação para voltar para a costa africana e finalmente para casa. Em astrodinâmica, o mesmo princípio de medir a posição do Sol e estrelas é utilizado para orientar a espaçonave, ou em termos técnicos, para determinar sua altitude. Satélites ou atitude. Satélites orbitando a Terra circulam o nosso planeta em órbitas planas, elipses em um plano. Por isso, a partir da medida da posição do Sol e da estrela Canopus, é possível determinar a posição e orientação à atitude do satélite. Sensores do Sol são coisas bastante simples, pois mais de uma fotocélula, daquelas que ligam as lâmpadas dos postes de iluminação de rua, isso ocorre porque o Sol é o objeto mais brilhante do espaço. Então, basta girar a espaçonave enquanto a fotocélula mede a quantidade de luz que está recebendo. Depois de uma volta completa, é só voltar para a posição em que a fotocélula detectou o máximo de luz. Um rastreador de estrelas, ou Star Tracker, faz uma coisa parecida. Ele pode captar a imagem da estrela Canopus, o terceiro objeto mais brilhante do céu, depois da estrela Sirius e o Sol. E essa informação, então, será usada para controlar os satélites de forma que a estrela fique sempre no campo de visão do Star Trek. Canopus é usada em vez de Sirius porque está mais distante do Sol no céu, o que aumenta a precisão das medidas. Versões mais sofisticadas de Star Trekkers são usadas em viagens interplanetárias, como no caso do MSL. Esses equipamentos empregam câmeras de CCD, parecidas com as câmeras fotográficas digitais. Eles contêm em sua memória catálogos com milhares de estrelas mais brilhantes da nossa galáxia. Essas câmeras captam uma imagem do céu, comparam com seu catálogo interno e calculam a orientação da espaçonave. Isso é absolutamente essencial para orientar painéis solares na direção do Sol e para apontar a antena da espaçonave para a Terra durante sessões de comunicação. A distância da espaçonave até a Terra e a velocidade com que se move são medidas através de equipamentos de micro-ondas. É possível mandar o sinal de micro-ondas da Terra para a espaçonave e, se sua antena de recepção estiver apontando para o nosso planeta, esse sinal é captado, amplificado e enviado de volta, para ser capturado pelas antenas daqui minutos ou horas depois. Medindo-se o tempo gasto para o sinal ir e até a espaçonave e voltar, é possível calcular sua distância em relação à Terra. Pequenas, mas importantes correções são necessárias porque tanto a Terra quanto a espaçonave estão em movimento, enquanto a luz ou micro-onda viaja entre elas. Com técnicas assim, era possível medir a distância da espaçonave Cassini, por exemplo, que estava na órbita de Saturno com uma precisão de 1 km, levando-se em consideração que Saturno está a 1,5 bilhão de quilômetros da Terra. Um erro de 1 km não é muito. Esses recursos permitiram que nossos colegas navegadores do JPL projetassem e executassem um sobrevoo de Cassini sobre Encelados, passando a apenas 25 km de sua superfície, através de uma pluma de vapor d'água
ejetada por uma luazinha de Saturno. Se o erro na posição da espaçonave fosse muito maior que 1 quilômetro, teriam ocorrido o risco de colocar a Cassini em uma rota de colisão com a Lua Encelados. Assim como os navegadores do passado se debatiam com problemas de vida ou morte, se não fizessem suas medidas e seus cálculos corretamente e não achassem um caminho de volta para a terra firme, o trabalho dos navegadores de hoje é também uma questão de vida ou morte para uma missão espacial. Com técnicas de micro-ondas parecidas, um pouco com sofisticadas, é possível também obter a direção em que a espaçonave se encontra no céu. O CCD mencionado acima é Charge Coupled Device. É um tipo de detector de luz um pouco mais complexo do que aqueles usados em câmeras fotográficas de telefone celular, que usam a tecnologia CMOS, mais comum e mais barata. As câmeras de CCD, em geral, são mais sensíveis a fontes de luz muito tênues e possuem menos ruído. Além disso, as pequenas variações da frequência do sinal de micro-ondas que volta da espaçonave ainda produzem uma medida muito precisa de uma sua velocidade. Se a espaçonave estiver na órbita de outro planeta, Marte, Júpiter ou Saturno, por exemplo, essas pequenas variações de frequência, chamadas de efeito Doppler, são suficientes para determinar também a posição da espaçonave em sua órbita. Portanto, hoje em dia, a distância, a direção do céu e a velocidade da espaçonave são obtidas com medidas de micro-ondas. Já a sua orientação ou atitude é determinada pelos rastreadores de estrelas. Para fazer essas medidas de micro-ondas e navegar as espaçonaves pelo espaço profundo, pela noite eterna do cosmos, a NASA emprega antenas que fazem parte do DSN, Deep Space Network. Existem 3 complexos de antenas, um no deserto da Califórnia, outro na Espanha e o último na Austrália. Eles ficam a mais ou menos a 120 graus um do outro, cobrindo o planeta Terra inteiro. De forma que sempre havia pelo menos uma dessas antenas apontando na direção da nossa espaçonave MSL, enquanto nosso planeta fazia seu giro de 360 graus ao redor de si mesmo, dando uma volta completa a cada 24 horas. É possível até ter 2 dessas antenas apontadas na mesma direção, em horários especiais, de forma a se complementarem e produzirem medidas diferenciais, que aumentam ainda mais a precisão dos dados coletados. Isso é importante também como redundância, porque sabemos que equipamentos elétricos apresentam problemas que podem acontecer a qualquer hora, até durante nossa descida em Marte. Por exemplo, uma rede interplanetária de comunicações está em funcionamento há décadas, 24 horas por dia. No presente, ela rastreia mais de 20 espaçonaves da NASA espalhadas pelo Sistema Solar, desde Mercúrio até quase todo dia até o espaço interestelar, muito além da órbita de Plutão, de onde recebemos quase todos os dias medidas de partículas e campos magnéticos feitos pelas aeronaves Voyager 1 e 2, espaçonaves. A Agência Espacial Europeia também tem um sistema parecido para rastrear suas espaçonaves, e colaborações entre as 2 agências são bastante comuns. Podemos dizer, então, que nós, a espécie humana, já sabemos navegar pelo espaço interplanetário com precisão e confiança. Mesmo assim, as coisas se complicam às vezes. Comportamentos emergentes. Bem, eu vou continuar na próxima, porque já é um pouquinho extenso essa parte.